Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Este é o Sou Intercultural, um espaço de diálogo, partilha e descoberta sobre o que nos une mais do que aquilo que nos separa. Eu sou Jéssica Germano, jornalista brasileira e há 7 anos escolhi Leiria como casa e também como cidade para ampliar minha jornada profissional. Neste podcast, nós vamos ouvir histórias, experiências e desafios de quem vive a interculturalidade no dia a dia, no cotidiano. Vamos falar sobre identidade, imigração e inclusão, sempre com um olhar aberto e curioso para um mundo diferente ao nosso redor. Com sensibilidade, nós vamos trazer para a conversa diferentes perspectivas sobre pertença, preconceito e integração. O Sou Intercultural é uma iniciativa da Câmara Municipal de Leiria, em parceria com a Rede Europeia Antipobreza em Portugal, e faz parte da Semana da Interculturalidade 2025, um evento que convida a sociedade a pensar e a agir em prol de um futuro mais inclusivo, diverso e aberto ao diálogo entre todas as culturas. Na conversa de hoje, nós temos 3 convidados que trazem consigo a experiência de como a educação e a cultura podem mudar paradigmas e transformar comunidades. Vamos juntos aprender, refletir e ampliar o nosso olhar com Pedro Biscaia, professor aposentado e ex-diretor da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, Carolina Cravo, psicóloga da Impulsar e coordenadora do projeto social Aquimundos, que integra e dá autonomia a jovens que passaram por casas de acolhimento ou campos de refugiados, e o Jorge Edgar, diretor do agrupamento de escolas de Marrazes, que chega a reunir até 17 nacionalidades numa mesma turma. Muito obrigada pela presença e sejam muito bem-vindos. Obrigado. Nós vamos começar com alguns dados que a Comissão Europeia reuniu em pesquisas recentes do Eurobarômetro, em que mostra que o contato direto entre culturas reduz preconceitos e aumenta a aceitação da diversidade. Em Leiria, a presença crescente de imigrantes é notória nos supermercados, nos parques, nas ruas, nas escolas. E vocês acreditam que essa chegada e esse contato direto com novos imigrantes é realmente capaz de transformar mentalidades ou novas mentalidades? Professor Pedro, vamos começar consigo. Eu acho que sim. Como referiu, primeiro obrigado por eu estar aqui, por partilhar com estes 2 magníficos colegas de podcast, não é? Podcast. Mas dizer que eu, quando era diretor dessa escola que referiu, Afonso Lopes Vieira, apanhei, digamos assim, a primeira primeira onda dos imigrantes de leste. Isto é, com a queda da União Soviética, e, portanto, apanhámos aí. Em que, por exemplo, coisas como esta. Não havia dicionário português-ucraniano. Tinha alunas e alunos que hoje, muitos deles fizeram excelentes carreiras, que tinham que fazer a tradução mental de ucraniano para russo, de russo para inglês e de inglês para português. Alguns colegas, eu próprio, chegámos a fazer um pequeno dicionáriozito para os integrar melhor. Depois também apanhámos na escola e os jovens oriundos do Norte de África. E com uma realidade completamente diferente. E qualquer deles, eu posso dizer, qualquer deles foram um acrescente de diversidade. Mas é preciso que as lideranças estejam atentas e que promovam esse acrescento de cultura que chega, de sensibilidade, de ver o mundo, de sentir as coisas e a vida. Não é? E eu acho que, por exemplo, estamos a falar de imigração, mas nessa mesma escola fizemos uma outra integração, que era os miúdos do balé. Que havia o preconceito, há bocado falou, o preconceito dos rapazes, por exemplo, de praticarem balé. Nós ali incentivamos e hoje é um dado adquirido, foi um dado ganho, um acrescente ganho de vencer o preconceito. Seja ele, portanto, de religião, seja ele de raça. Raça não existe, que é a raça humana, mas das etnias, seja do que for de cultura e até nestas questões, como eu acabei de falar, do ponto de vista até da expressão artística. Jorge,
esse acúmulo, esse acréscimo de sotaques, de cores, de hábitos, muda a mentalidade das gerações atuais? Claro, claro, claro que muda. Agradecer o convite, é um prazer estar aqui convosco. Dizer, primeiro falar um pouco de mim. Eu acho que isso é Por importante favor. porque vou contextualizar tudo aquilo que vou dizer como diretor, primeiro com uma experiência que eu tive na minha infância. Eu sou angolano, nasci em Angola, vim em 1974 para Portugal, e senti a dificuldade da integração. E, portanto, os meus pais, sendo de portugueses, estavam em Angola há muitos anos, não pensavam regressar, e depois, quando chego, tenho todo um desafio de cultura, porque vinha de um mundo completamente diferente, com hábitos e vivências completamente diferentes, e senti essa dificuldade. E eu acho que isso me moldou para a vida. Falando agora da experiência que tenho como diretor, que é riquíssima, dizer que a diversidade cultural, a diversidade em si, é uma mais-valia extraordinária. O mundo é diverso. Quanto mais diversa for a escola e melhor nós compreendermos essa diversidade, mais facilmente depois promovemos aquilo que todos queremos fazer, que é uma boa integração. Portanto, sim, na minha escola há muitos dialetos, muitos sotaques, muitos timbres diferentes, e justamente vêm de termos uma população muito diversa, de chegarmos a ter, como disse, e é verdade, uma turma com 17 nacionalidades diferentes. Na escola, no global, temos 32 nacionalidades este ano letivo, o que é realmente muito rico, e que temos de aprender a potenciar. Falando do meu agrupamento, dizer também, como disse o meu colega Pedro, nós temos uma tradição neste acolhimento. O agrupamento de Marrazes tem mais de meio século de existência e tem mais de 25 anos como território educativo de intervenção prioritária, porque começou justamente por acolher as famílias que vinham dos países africanos, com a descolonização, a construção do bairro social, o facto de acolhermos logo ali culturas diferentes. E isso tudo capacitou-nos para dar uma resposta melhor. Há muitos desafios que ainda hoje, em algumas escolas do nosso país, são desafios enormes e para nós já são coisas correntes, coisas normais e, portanto, porque já vencemos essa parte, já ultrapassámos essa barreira inicial. Ok, muito bem. Carolina, como é que o cotidiano da cidade, as artes, a música, a programação cultural pode ser ferramenta para aproximar as diferentes comunidades umas das outras? E de Leiria? Ok. Então, primeiro eu começo por agradecer este fantástico e honroso convite, estar aqui na presença destes meus dois colegas de mesa tão distintos, o professor Jorge Edgar, o professor Pedro Biscaia. De facto, é uma honra para mim estar aqui. Relativamente à questão, de facto, fala-se muito do potencial de integração das artes, de integração através das artes, não é? E através de iniciativas culturais, música, artes em geral, cultura. Nós na Impulsar atuamos com diversos públicos e particularmente pessoas migrantes, seja migrantes laborais, requerentes de asilo, refugiados, menores estrangeiros não acompanhados, e a nossa premissa é que estas pessoas com as quais nós trabalhamos devem participar nas coisas que existem na cidade, porque fazem parte dela. E para nós, de facto, esta riqueza cultural que Leiria tem neste momento, para já, é algo de muito, na nossa perspectiva, algo de grande valor, e além disso nós pensamos que mais do que uma justa posição de culturas, não é? E é colocar as culturas a falar, em comunicação, e portanto abandonar muitas vezes as práticas que anteriormente existiam de criação de guetos de culturas, em que algumas culturas eram colocadas em bairros sociais, de periféricos, e portanto é muito importante, para além destas práticas de integração, é também importante este diálogo entre as culturas, entre
entre as pessoas que aqui vivem, as pessoas que já aqui viviam, as pessoas que vêm, que estão a ver, e pôr toda a gente em diálogo e em contacto, e evitando a segregação que muitas vezes, quando existem movimentos migratórios, e até estes relativamente recentes, pode haver uma tendência para esta acumulação de famílias de uma determinada nacionalidade num determinado local da cidade, mas é importante que permitir que existam trocas entre, e portanto através da cultura e das artes é de facto, tem um potencial imenso, e nós praticamos muito isso, portanto tendemos a utilizar as iniciativas que a Câmara faz, e também pôr as pessoas com as quais trabalhamos a usufruir de tudo aquilo que existe na cidade, e não criar coisas especificamente para elas, porque são cidadãos que aqui vivem e com os mesmos direitos. Já vou passar a palavra ao professor Pedro. Só queria corroborar isso, ou seja, a palavra-chave aqui é integrar. É integrar e colocar as culturas em diálogo. E, portanto, esta perspectiva da interculturalidade. Antigamente falava-se muito de uma perspectiva multicultural, que é muito válida e muito importante, mas agora, mais do que isso, e a IAPN tem feito um trabalho excelente nesse sentido, além de haver esta justa posição, este agregar de culturas, como com uma manta de retalhos, mas que todas estas peças dialoguem entre si, portanto que as culturas, que existam trocas, existam momentos para haver este diálogo e este crescimento mútuo. Professor Pedro. Só uma nota, é que nós estamos aqui a falar, por exemplo, é cíclico as ondas, ou se quisermos a chegada de pessoas de várias origens. Eu, por exemplo, no meu trabalho voluntário com a Diáspora Global, tenho estado a apoiar casais norte-americanos que estão a chegar com os filhos e a servirem. Eu tenho feito a intermediação com as escolas para a integração, porque também têm problemas de integração. Inclusive, como é que funciona o sistema educativo? Para eles, deixa-me só contar uma história, não sei se... Claro. Por exemplo, um casal norte-americano, o filho estava no 9º ano, não interessa qual a escola, não quero identificar. E o problema é que, por razões que não interessam agora, o rapaz não estava a frequentar a orientação vocacional. E a preocupação daqueles pais, só para dizer isto, a preocupação daqueles pais era porque, como nos Estados Unidos, a orientação vocacional é que determina o percurso educativo, ela dizia, então se ele não está a frequentar a orientação vocacional, como é que ele depois no 10º ano vai fazer? E, portanto, fui com ele já à escola, a essa escola, e só para dizer que os problemas de integração às vezes não são apenas das pessoas menos qualificadas que vêm para cá, não. Também há este tipo de vagas migratórias. E é uma coisa que, não sei se vem agora a propósito de dizer, eu acho que Leiria tem, na sua história muito antiga, um exemplo de como é possível fazer aquilo que a Carolina estava a dizer, isto é, esta integração, este acrescento em que o todo é maior que a soma das partes, que é o caso do menino do Lapedo. O menino do Lapedo, há milhões de anos, e durante a ciência julgava que a subespécie do Neandertal não coexistia e não se relacionava com a espécie do Homo sapiens. O menino do Lapedo vem provar exatamente o contrário, em que houve aqui uma interligação, uma intercomunicação do ponto de vista comunitário, e até por isso Leiria tem sido um bom símbolo do que é a interculturalidade e o que é essa integração positiva. Eu, se puder, gostava de partilhar uma experiência da integração através das artes na escola. Por favor. A arte é a linguagem mais universal que conhecemos, e no meu agrupamento nós temos um artista residente. Esse artista trabalha com os alunos de forma livre, criativa, e esse espaço, que é um espaço de frequência voluntária, ninguém é obrigado a estar ali, é uma oficina, mas é uma oficina de arte, uma oficina inquieta, o projeto chama-se assim. E então os alunos chegam,
não dominam a língua, obviamente, não dominam a língua portuguesa, mas naquele espaço informal de produção artística, de convívio, de construção, de valorização, faz um trabalho de integração extraordinário. Portanto, deixar aqui claro que já há alguns anos que nós temos, com o Plano Nacional das Artes, conseguimos esse recurso, que é precioso para a escola. Também tem muito a ver com o perfil do artista que temos, mas é alguém que trabalha muito bem com as nossas crianças e que consegue valorizar a cultura delas através da expressão artística na escola. E já agora que o professor Jorge trouxe isso para nós, como é que nós conseguimos ultrapassar a questão da língua para um jovem que chega à escola sem falar português, por exemplo? Como é que ele se integra nesse ambiente? Esse é um desafio extraordinário. Temos vindo a capacitar-nos cada vez mais para dar uma melhor resposta a essa situação. Primeiro, nós temos professores qualificados, que são professores de português língua não materna, que têm vindo eles próprios também a melhorar o seu desempenho na resolução deste primeiro obstáculo. Porque se o aluno chega a Portugal e fala inglês, temos metade do problema resolvido. Porque os meus professores de português língua não materna falam inglês e, portanto, conseguem ir compreendendo. Mas podemos ter situações em que os alunos ou falam muito pouco inglês ou não falam de todo inglês. E, portanto, aí vale tudo. Vale o Google Translator, vale uma comunicação da mais variada forma, nem que seja gestual, no sentido de tentar compreender. Mas também a experiência diz-me que em muito pouco tempo, nos primeiros 2 meses, aquelas aquisições básicas conseguem-se fazer. No recreio também. No recreio. Isso é espetacular. Eu não resisto a contar uma história interessantíssima. Uma professora de língua materna contou-me que esta semana um jovem do Uzbequistão que está desde 1 de setembro em Portugal teve a necessidade de ir com o pai ao hospital. O pai teve uma dor súbita nas costas, o pai não fala rigorosamente nada de português, ele foi ao hospital e explicou qual era o problema do pai e o pai foi tratado. E a seguir, ele ao contar isso, e diz assim, eu também fui ajudar a alugar o apartamento onde nós vivemos. E eu pensei, isto é um exemplo acabado de uma boa integração em que a escola está a fazer o seu papel. Ou seja, capacitou... Competente, exatamente. E, portanto, é com esses pequenos exemplos que nós temos melhor a noção do bom trabalho que estamos a fazer. Mas também há problemas, porque aquilo que o Jorge Edgar estava a falar, ou seja, do português língua não materna, adapta-se aos não falantes de português. E hoje há ainda uma ideia completamente absurda de que todos os miúdos que vêm do Brasil não têm direito a português língua não materna. Oficialmente, a gente sabe que as escolas podem fazer algum apoio, mas oficialmente não têm direito a português língua não materna porque falam português, o que não é exatamente... E sabe, do Brasil ou de outros países? Exato, dos talófagos. Mas eu ia trazer também esse dado. É muito comum, ganha nas redes sociais e nos mídias também pais que se ofendem ou não gostam ou estão desconfortáveis com os filhos a falarem brasileiro por conta das redes sociais, dos conteúdos do YouTube, e isso aparece uma queixa também nas escolas. A gente já ouviu casos de professores. Mas numa geração anterior utilizavam termos que vieram trazidos de África. O bué, o maningue, etc. São termos africanos que foram incorporados calmamente na língua portuguesa. E hoje até estão no dicionário. Agora, e sabe muito melhor do que eu, o Brasil, como nós sabemos, é imenso, é um continente, não é? E o sistema educativo público tem ainda muitas carências de estruturação. E, por outro lado, há regiões que têm formas de falar completamente diferentes. Se nós aqui, num retânulozito, um alentejano fala diferente de um minhoto ou de um beirão que fará no Brasil. E, portanto, há miúdos que têm dificuldade em compreenderem os professores e vice-versa, os professores compreenderem, têm dificuldade, por exemplo, na estrutura sintática, a estrutura gramatical, que é diferente, e outros problemas, por exemplo, que eles têm, mas isso são todos, mas sobretudo estava a falar agora dos brasileiros, por exemplo, conceitos históricos e conceitos de geografia, como é perfeitamente natural.
Se me perguntarem a mim ou a qualquer um de vós, por exemplo, digam-me, falem-me aqui sobre a civilização asteca ou a civilização inca, nós sabemos meia dúzia de generalidades. Não é? De história saberão mais, mas saberemos. Agora, como é que um rapaz, uma rapariga que vem do Brasil tem a noção exata do que é o Império Romano, do qual é a história da Europa, o que é essa coisa de, entre aspas, descobrimentos? Descobrimentos de quê? Na perspectiva eurocêntrica. É por isso que é muito importante, por exemplo, nos currículos, introduzir-se e dar-se ênfase, sobretudo em escolas como a que estamos aqui a falar, dar-se ênfase a conteúdos como este. Por exemplo, a carta de Pedro Vaz de Caminha, que é o cronista que acompanhava o Pedro Álvares Cabral, e quando chega ao Brasil, a descrição que ele faz do Brasil é extraordinariamente rica para podermos explorar com os alunos. Quando ele dizia, por exemplo, e andam nus, não escondem suas vergonhas. Perguntar, mas o que é isto? É uma questão moral ou é questão do clima? Ou não cultivam porque a natureza era generosa? Ora, ou, por exemplo, o Bartolomeu Las Casas, que era um frade espanhol, que fala sobre a colonização espanhola na América do Sul, estas coisas devem ser valorizadas e serem motivos de debate, porque lá está aquilo que é a visão europeia, é diferente da visão sul-americana ou da visão norte-americana. Não é? Quando agora nós vemos aquelas aberrações na América do Norte em relação aos imigrantes, quando o único povo natural dos Estados Unidos eram os povos vermelhos, os índios povos vermelhos, os Sioux, Apache, etc. Não é? Todos os outros ou eram imigrantes irlandeses ou ingleses, etc. Esse próprio senhor Trump, a família dele era de origem alemã e veio para a América. Era um país de oportunidade. Os italianos que foram a seguir na década de 20 para lá. E, portanto, agora o Elon Musk era de origem sul-africana. Não é? Devia lá ter ficado. Mas quer dizer, é absurdo referir as diferenças quando é muito mais aquilo que são todos. E somos demasiado frágeis, todos nós, homens, mulheres, gordos, magros, pretos, brancos, amarelos, às riscas, etc., do sul e do norte, somos demasiado frágeis. Do ponto de vista físico, do ponto de vista do relacionamento sozinhos, nenhum de nós é capaz de sobreviver. Eu se calhar também estava a ouvir-vos e estava-me a lembrar de alguns exemplos que nós temos de jovens que acompanhamos na Impulsar, que quando chegaram não falavam de todo a língua portuguesa e fizeram o seu caminho, tiveram aulas de português, a língua não materna, e depois também fizeram a sua certificação de aulas de português, o português de língua de acolhimento, e atualmente são tradutores de entidades governamentais, nomeadamente nos tribunais e na AIMA, porque desenvolveram de tal forma as suas competências na nossa língua e têm as competências nas suas línguas maternas, do mais diverso tipo. Eu estou a falar de jovens provenientes da Ásia e de alguns países africanos, e que de facto agora trabalham no sentido de ajudar outros que vêm e também contribuir para o próprio país. E até no mundo empresarial. Sim, sim. E a escola, há pouco, e na sequência de que estamos a conversar, tem agora um outro recurso, que é um mediador linguístico. É um recurso que foi disponibilizado às escolas, abriu-se concurso, e tem justamente no seu perfil ser alguém que vai ser um facilitador nesse processo de comunicação, porque domina várias línguas, porque depois pode fazer um trabalho de maior proximidade com aqueles jovens que chegam e que não dominam Mas todas as escolas têm isso. As escolas que conseguiram contratar. Isto não é generalizado. Não é generalizado. Devia ser. Sim, mas nós temos um mediador linguístico e isso foi muito bom ter, mas nem todas as escolas têm. É talvez mais uma ferramenta para convencer, e esse é um termo tão forte que não deveria ser necessário, para que a diferença é uma mais-valia, não é? Que é o que a gente está falando, agrega, soma. Mas também
se inquirirmos as pessoas, os migrantes, no seu processo de integração, é muito comum, a grande dificuldade, a primeira normalmente a ser referida, é a questão da língua, da barreira linguística. E, de facto, isso é uma coisa que eu tenho estado em diversos países a aprender como é que outros países estão a acolher, neste caso, pessoas requerentes de asilo e refugiados, e, de facto, a questão da língua é primordial. Enquanto não houver esta facilidade das pessoas aprenderem a língua do país em que estão inseridas, vai sempre haver este grande distanciamento da comunidade, da comunidade. Labolatas. Sim. Sim, e os próprios mediadores da comunidade estou-me a lembrar de experiências anteriores, de ex-alunos da escola, de familiares desses alunos, encarregados de educação desses alunos, que são facilitadores depois para a escola, que a escola pode cooptá-los para ajudar. Estou-me a lembrar, no caso dos ucranianos, nós tivemos encarregados de educação ucranianos que, porque já estavam há muito tempo em Portugal, entendiam perfeitamente e falavam corretamente português, e, portanto, quando houve esta situação de migração forçada por motivos de guerra e nos chegaram muitos ucranianos, eu socorri-me muito desses pais e dessas mães para comunicar, explicar como é que funcionava o nosso sistema educativo, o que é que a escola tinha para oferecer, o que é que era preciso fazer. E, portanto, são mediadores da comunidade. E depois também, se calhar, aqui partilhar uma experiência que nós temos no âmbito do projeto Redes na Quinta, que são aulas de português, mas exclusivamente para mulheres, para um público feminino, porque se concluiu no terreno que existiam muitas mulheres muçulmanas, neste caso, que não se sentiam à vontade para frequentar aulas onde houvesse público masculino. E então, no terreno, criámos essa possibilidade em parceria com um projeto, que é o SPEAK, e, portanto, durante essa hora é garantido, para já, isso são sempre professores femininas, portanto, mulheres, e é garantido que não existe presença masculina nessa hora, porque o que nos interessa, de facto, é que as pessoas aprendam a língua para se poderem autonomizar, para poderem ir ao supermercado e saber dizer e expressar, para poderem irem à farmácia, ir ao hospital, e no terreno concluímos que era importante esta iniciativa. Também aqui o agrupamento dos Marrazes tem sido um parceiro excelente e nesta aproximação da língua às pessoas. Chegámos a ter cursos noturnos de português e em que havia até voluntários a ficar com os bebés de algumas mães que iam aprender português. Pronto, e tem sido de facto aqui um esforço grande. Ainda há muito para fazer aqui em Leiria ao nível da disponibilização e desta universalização da aprendizagem do português. As listas de espera são grandes neste caso, quem não tem a sorte de estar numa estrutura escolar, não é? Neste caso, pessoas acima dos 18, têm tempos de espera às vezes um bocadinho superiores. Pronto, e portanto ainda há aqui algum trabalho a fazer, mas acho que as instituições estão... Essa experiência da Redes da Quinta funciona, tem a sua sede na Quinta do Alçada, já tem um lastro muito grande de qualidade e de ação e com produção. Lembro-me daquele vídeo que foi sobre poesia, que foi uma coisa absolutamente notável que fizeram, e tem a ver também com as artes que estavas a falar, o Jorge Edgar, esta mistura de coisas. Mas eu acho que há também duas coisas. Uma é devia-se apostar muito mais ainda na formação de professores. Porque vamos lá ver. Agora, calçando os sapatos do professor apanhado de repente numa turma com 17 nacionalidades. Não é fácil. Então, tem que ser formado, tem que ser treinado, tem que ser informado de quais os instrumentos que pode utilizar. E pôr o debate e a acentuação na formação de professores e na formação de funcionários, já agora. Deixem-me só, porque nem tudo às vezes corre bem. Contaram aqui há tempos, não interessa onde, mas foi cá em Leiria, que uma professora possivelmente bem intencionada, numa turma com várias nacionalidades, pediu aos alunos que recriassem uma lenda que eles quisessem.
E miúdos fizeram sobre a lenda das amendoeiras em flor, outros sobre não sei o quê. E houve um miúdo brasileiro, ou miúdo, não sei, que fez sobre aquela figura da cultura brasileira, que é o Saci Pereré. Saci Pererê. Saci Pereré. A professora não aceitou porque não conhecia a lenda. Ou seja, este Segregar ao invés de integrar. exatamente, ou seja, nem tudo funciona bem, mas também temos de calçar os sapatos de quem está do lado de lá. Se calhar a formação dessa professora de português, que deveria ter também ser proporcionado esse aporte cultural, por exemplo, seja das lendas, seja da história, seja da botânica, seja enfim, do que for, em relação às outras. Pegam-se a questão do perfil. Determinadas funções, na escola, como em qualquer outra organização, implicam um perfil. E há o perfil do professor português em língua materna, do professor que é capaz de fazer um acolhimento e que tem uma abertura para compreender aquele aluno e sabe que das suas fragilidades, das suas necessidades, e se o professor ou o assistente operacional tiver essa sensibilidade, temos metade, meio caminho feito. Portanto, e esse é o papel do diretor e da direção, perceber quem é que na sua organização tem perfil para desempenhar aquele papel. E, portanto, quanto melhor for feita essa seleção, melhor estão os resultados. Eu estava-me a lembrar, aí na sequência do que disse a Carolina, de uma experiência que já tivemos há alguns anos, da integração dessas mães muçulmanas que vinham à escola e que traziam os seus filhos, porque a sua cultura diz assim, os maridos não ficavam, os companheiros não ficavam com as crianças. E os resultados extraordinários que eu tive do ponto de vista do reino, pelo facto dessas mães passarem a ganhar confiança para vir à escola. Elas vinham à escola a aprender, porque havia um problema imenso de comunicação, os filhos tinham problemas na escola, mas não havia forma de lhes dizer que existiam esses problemas, porque elas não compreendiam ou porque elas nem sequer vinham à escola, quem vinham eram os pais. Quando elas começam a desinibir-se, começam a vir à escola, começam a falar com professores, as situações de indisciplina, o aproveitamento dos seus filhos cresce de uma forma imensa. Portanto, é um resultado indireto, mas consequente dessa Cadeia, não é? cadeia, exatamente. E até começam a perceber, não é? E começam a poder comunicar. E eu estava-me a lembrar daquele episódio que também tivemos na escola dos Marrados, onde os menores estrangeiros não acompanhados, com os quais nós trabalhamos, normalmente são inseridos no agrupamento dos Marrados. E o que aconteceu, tinham chegado dois jovens e eles foram inseridos numa turma um pouco inquieta, uma turma que não primava inicialmente pela disciplina. E acho que, lá está, jovens estrangeiros de países terceiros, não é? Países fora da União Europeia, um bocadinho mais velhos do que a faixa etária normal do 9º ano, mas ainda menores. E o que aconteceu foi, como eles eram mais velhos e eles tinham um enorme respeito pela figura do professor, porque no país de origem, neste caso do Bangladesh, o professor é alguém de uma uma autoridade, e portanto trouxeram este contágio positivo na turma do respeito e do ouvir. Eles hoje, por exemplo, acabavam as aulas e não permitiam que a professora de Educação Visual estivesse a limpar a sala, porque eram eles que iam limpar, porque tinham a professora já esteve a trabalhar tanto, agora somos nós. E também o facto de alguns alunos, se calhar mais indisciplinados, verem que estes dois, que até eram mais velhos, até estavam atentos nas aulas, se calhar vou deixar aqui de ser tão rebelde e vou se calhar dedicar-me um bocadinho mais a isto. É um contágio positivo, não é? Falámos aqui de várias coisas importantes, de todos os elementos, os pais, como falou o Jorge Edgar, os assistentes operacionais, as famílias, os professores, todos têm que ser mobilizados. Não é obrigados, é mobilizados, consciencializados, consensualizar objetivos com todas estas pessoas. E falta aqui um dado, que é os próprios alunos. E eu estava-me a lembrar que há 20 e qualquer coisa anos, fizemos ali na escola, fizemos uma coisa interessante na altura,
havia um curso profissional de desporto. E então os alunos e os professores, lá está, de desporto, engendraram o seguinte projeto. Ao sábado de manhã, na Quinta do Alçado, fazer um torneio de futebol de rua. Então, o que é que isto... Primeiro, a organização da competição. Segundo, o contacto com a Câmara para poder fechar aquela praça ao sábado de manhã. A PSP, os bombeiros, os alunos de design gráfico que fizeram o cartaz em várias línguas a convocar as pessoas para isso. Mas era o regulamento não havia prémios, e o regulamento do torneio tinha que ter pelo menos 3 nacionalidades e tinha que ter pelo menos 2, já não me recordo agora, 2 gerações. E tinha que ser também com os 2 géneros. Até por causa dessa questão também da questão muçulmana e da questão do género feminino. E foi um sucesso. Ao sábado de manhã, voluntariamente alunos, professores, todos os outros, estavam. E a população integrada. Mas é uma coisa que nasce do conjunto dos esforços. E só assim é criativo e só assim é frutuoso. Eu acho também, na sequência do que o Pedro disse, não podemos querer uma integração a toda a força e com um tempo limitado. Isto acontece. Vai acontecer. E vai acontecendo. E há pequenos episódios que eu acho que são marcantes. A valorização das culturas. Por exemplo, a minha biblioteca promoveu uma exposição de trajes típicos de diferentes nacionalidades. E uma exposição fantástica, não é? Porque temos trajes lindíssimos. E só o facto de aquele traje muito estimado lá em casa, que é trazido por uma série de recomendações, mas que é exposto e que se diz a origem e quem é que o pôs, há uma vaidade um orgulho, exatamente assim, aquilo que eu pensava que ninguém ligava, afinal é importante. Assim como, por exemplo, lá na escola fazíamos as semanas gastronómicas em que as mães iam colaborar, mães e pais, eu disse mães, disse mal, enfim, os pais, iam colaborar, por exemplo, na elaboração de sobremesas ucranianas, indianas, marroquinas, fosse o que fosse. E então era disponibilizada a todos os miúdos que comessem no refeitório. Hoje é o dia da sobremesa ucraniana ou o dia da sobremesa marroquina. Um banquete cultural. Exatamente. Mas aquilo que o Jorge estava a dizer, isto é, também tem doces típicos. Quer dizer, coisas que para nós são óbvias e evidentes, se calhar não são para muitos. E é preciso dar ênfase, como estava a dizer a Carolina e o Jorge, a essas coisas para nós talvez banais. Não é? E volto a dizer, nem tudo corre bem. E há coisas que precisam melhorar. E como o Jorge também diz, há um tempo para as coisas, há um tempo próprio para as coisas se mover. Não pode ser forçado, Jorge, mas é preciso abrir caminho. É preciso dar oportunidades para que esses momentos, essas partilhas aconteçam, não é? Com certeza. Portanto, temos que criar as oportunidades, como disse. Temos que desafiar os professores, os assistentes operacionais, todos os recursos humanos que temos afetos à escola a serem criativos nessa forma de aproximação. Porque tem que ser intencional. Há muitas coisas que depois surgem naturalmente e até superam as nossas expectatativas, mas tem de haver uma intenção. Tem que estar subjacente uma ideia de como fazer a integração. Eu hoje de manhã tive uma reunião, por exemplo, com a nossa mediadora linguística, que chegou recentemente à escola e precisa de orientações. E, portanto, foi justamente isso que eu lhe disse. Ela tem que trabalhar com os alunos, tem que trabalhar com os professores que estão a trabalhar com aqueles alunos, tem que se meter no meio. Era a mediadora, e mediadora significa foi mesmo isto, tem que estar no meio. Entre todas as relações ela tem de aparecer. E, portanto, foram essas as indicações que dei. E tenho a certeza que o retorno vão ser ideias, sugestões de abordagens que promovam essa abertura. Só estava a dizer no abrir caminho, significa que haja lideranças positivas. Porque as lideranças não é imposição, não é autoritarismo, mas é a ter a noção da própria realidade e chamar os outros a consensualizar objetivos comuns. Estava-me a lembrar, que também, mais uma vez, peço desculpa, às vezes estar a recordar, aos velhos a contar, era antigo. Por exemplo, houve um projeto, um projeto educativo dessa escola, onde eu trabalhei, que dizia juntar diferenças, no plural, construir futuros, no plural. Porque não há uma diferença, há diferenças e não há futuro, há futuros. E, portanto, juntar.
Sim, eu acho que é muito importante esta criação de iniciativas e nesse aspecto as entidades públicas também têm muito um papel muito importante, não é? De criação de iniciativas que permitam, lá está, as comunidades dialogarem, falarem, mostrarem, não é? As coisas positivas e criar estas oportunidades de todos poderem aceder a estas coisas. Por exemplo, se existe aqui uma exposição ao fim de semana no centro da cidade, ou a Leiria Cidade de Natal, é incrível, todos estes esforços que são feitos. Temos como as pessoas que vivem nos bairros da periferia participarem, e esta criação, esta mobilização e permitirmos que as pessoas participem nas coisas que existem aqui é fundamental. E no sentido daquilo que o professor Pedro estava a dizer, até estava a refletir aqui sobre precisamente o nome do projeto que estou atualmente a coordenar, que é o Aquimundos, que é precisamente Aquimundos, que é precisamente aqui em Leiria. Existem tantos mundos, tantos mundos, e o que nós queremos é que todos os mundos partilhem e possam e consigam dialogar e estejam plenamente integrados aqui. Há uma outra figura, outro mediador que o meu agrupamento tem. O meu agrupamento é pequíssimo. Tem um mediador cultural. É que mediador cultural. Há 15 anos temos um mediador cultural. Qual é o papel desse mediador cultural? É justamente ser um impulsionador desses diferentes caminhos e trabalhar de uma forma completamente articulada com os professores, com toda a comunidade educativa, com as famílias e ser um potenciador dessas questões de natureza cultural, valorizando as diferentes culturas, trabalhando em contexto de turma e, sobretudo, levando os jovens a todos os equipamentos culturais que nós temos na cidade. Portanto, é fazer com que a escola deixe a cidade e se misture com a cidade. Portanto, esse é muito importante, porque um professor tem os seus conteúdos para dar, tem disciplinares, tem o seu tempo de aula. E, portanto, se ele for ajudado, se ele trabalhar em articulação com outros técnicos que têm outras funções, mas que se complementam, o resultado aí é extraordinário. Portanto, e a própria visibilidade daquilo que se faz na escola, não é? Os que fazem coisas extraordinárias nas escolas, em todas as escolas, que ajudam a mostrar o que se sabe. Nós, por exemplo, até esta integração, agarrando naquele fio que tu deixaste solto. Aqui há uns anos, a minha colega, que era diretora da carreira, telefonou-me a dizer: tu vais ter aí turmas de 10º ano na escola, turmas fantásticas, bons alunos, empenhados, etc. Hoje faz-me um favor, leva-os ao centro histórico e ao castelo. Mas porquê? E ela disse: porque eles só conhecem o estádio e o shopping. Ou seja, a interculturalidade não tem só a ver com os outros estrangeiros, tem a ver também, como estava a dizer o Jorge, com as periferias, com outras zonas da própria concelho. Por exemplo, há agora uma coisa muito boa que está a ser feita pela Divisão de Cultura da Câmara, que é as exposições itinerantes pelas várias freguesias. É a arte contemporânea que vem às pessoas. Não sei ainda avaliar qual é o seu impacto, mas há o tal abrir de portas, como falava e que o Jorge e a Carolina também falaram, neste caso concreto, por exemplo. Eu não tenho a menor dúvida que nós estaríamos aqui por mais alguns episódios. Fica o desafio de nós fazermos mais algumas sessões desse encontro, talvez com os mesmos convidados, talvez com novos convidados. Para nós encerrarmos, eu queria deixar o desafio e a pergunta: o que pode melhorar no ensino educacional português, no sistema educacional português, para a gente criar também essa predisposição de pais, de professores, para serem instrumentos também nessa abertura dos horizontes para as crianças, para os jovens que estão vindo aí? Eu acho que o sistema educativo tem que ser encarado como outro sistema público qualquer. Ou seja, se eu chegar a um hospital doente e não for tratado, é considerado inconcebível. Se não for recebido, se não me derem a injeção que eu preciso. Ora, em relação ao sistema educativo é um pouco a mesma coisa. Quer dizer, uma pessoa que chega à porta, seja com os pais, seja sozinho, um jovem cidadão, tem que ser acolhido e para que haja uma prestação de serviços, um serviço público. Não é? Porque também, falámos aqui do sistema educativo português,
E há diferenças ainda entre o sistema educativo público e o sistema educativo privado. Não têm às vezes a mesma sensibilidade, até porque as realidades são diferentes, não vamos estar agora a debater. E deixe-me só uma nota final. As pessoas, por exemplo, há bocado dizia-se que grande parte da cultura portuguesa é cristã. Pergunto, quando Maria José se foram para o Egito e voltaram, eram também ou não eram imigrantes? Aqui falei nisto, hoje queria reforçar esta ideia. Portanto, as pessoas que às vezes professam até a religião, neste caso cristã, e depois na sua atitude perante os outros não têm a mesma coerência. Isso é complicado. A pergunta é desafiante. Eu ganhei tempo enquanto eu fui falando, e eu acho que o que tem que melhorar é nós sabemos exatamente o que temos de fazer. E vou concretizar. Tem que haver, em cada organização escolar, um protocolo de acolhimento. Temos que saber onde chega. Chegou hoje. Toda a gente tem que saber o que é que tem que fazer. Ou seja, o diretor todo no Queiroz tem que saber o que vai fazer, a assistente social que Queiroz a família tem que saber o que vai fazer, a mediadora linguística tem que saber o que vai fazer, os professores têm que saber o que vão fazer. Isso parece simples, mas não é. Portanto, clarificar papéis, porque o nosso sistema, como qualquer sistema, tem a sua complexidade. Mas se houver uma clarificação de papéis, para não haver sobreposição de intervenção e para que tudo seja natural. Por exemplo, a assistente social sabe que aquela família acabou de chegar, terá necessidade de recorrer a algumas instituições da cidade para se comentar, para ter apoios, etc. Ela trata desse processo. Aí ninguém toca. A mediadora linguística vai realmente, a família não fala português, vai estar presente no acolhimento. E por aí fora. Mas isto resume-se a uma folha A4 para cada um. Ou seja, um conjunto de procedimentos sobre como fazer para acolher. Eu acho que aí estamos a dar um passo significativo para ter melhores resultados. E formação e formação de professores. Eu não teria nada a acrescentar face a estes distintos oradores em relação à educação, de facto, porque... Mas eu acho que nós precisamos, enquanto sociedade, também de tentar adotar uma postura, uma perspectiva mais empática e esta coisa do calçar os sapatos do outro. E, portanto, imaginarmos se fôssemos nós que tivéssemos ou quiséssemos, porque esta questão da migração, é verdade que há deslocados que tiveram que ser forçosamente deslocados, não é? Por questões de guerra, por questões de perseguição, por questões políticas, mas também o homem é um ser sonhador, não é? E, portanto, também se eu almejo algo melhor para a minha família, porque não, também tenho o direito de ir procurar essa segurança, esse trabalho, essas qualificações, pronto. E, portanto, tentarmos, as pessoas têm que estar, era ideal se as pessoas estivessem mais disponíveis para pensar sobre, então, e se fosse eu, como é que seria? Como é que eu gostava que me recebessem? Eu quase que diria diariamente no meu trabalho, faço este exercício, que é muito importante. Estou aqui, às vezes, certas questões que até se calhar me estão a incomodar um bocadinho em relação a um jovem que não está... Eu penso assim, não, espera, e se fosse eu, como é que seria? Como é que eu gostava que me tratassem, que me respondessem? E, portanto, acho que se todos fizéssemos esse exercício, acho que o processo de integração e de inclusão seria mais suave. Mas também ganhamos, porque a quebra de frequências do ensino estava a ser... caótica, não, estava em grande crise e agora estamos a ter mais alunos. Portanto, isso também é um ganho. Deixe-me só terminar com isto. Ali há tempos ouvi um mapa sobre a projeção demográfica para a Europa em 2100. E os dois mapas, um é sem imigração e outro com imigração. Sem imigração era a completo deserto demográfico, salvavam salvo erros países nórdicos, do resto todos estavam em déficit demográfico. E havendo déficit demográfico, o que é que há? A economia não funciona. Há os bombeiros, a polícia, os hospitais, as escolas, nada funciona. Sem gente. E, portanto, a imigração na Europa é um fator extremamente positivo.
Muitíssimo obrigada pela presença. Este foi o terceiro episódio do podcast Sou Intercultural, uma realização da Câmara Municipal de Leiria, no âmbito da Semana da Interculturalidade de 2025. Nos vemos no dia 10 de abril, no Castelo de Leiria. Muito obrigada. Obrigada.